Quando a gente fala em visão, tem um versículo-chave que é em Provérbios 29, versículo 18. Se vocês quiserem acompanhar nos louvores também, no final desse PDF tem os versículos que eu vou ler. Provérbios 29, 18 diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Literalmente, sem visão, o povo perece, né? Ou sem profecia, o povo perece. A gente precisa de uma revelação divina, né? Senão a gente vai andando por aí, achando que o caminho certo, a gente está certo, mas sem a direção de Deus, a gente vai se perder no caminho, né? A gente não vai saber exatamente como, né, e o que viver. A definição de visão é a capacidade de compreensão, assimilação e percepção visual de tudo que está presente no mundo exterior. Então, obviamente, a gente fala, né, da visão física. Quando a gente pensa em visão, a gente pensa em óculos, né? A gente pensa na visão que a gente tem das coisas, mas espiritualmente vai além, né? É uma revelação divina, tem a ver com a percepção com os nossos olhos da fé, com aquilo que a gente consegue enxergar não só no mundo físico, mas principalmente no mundo espiritual. É entender o que Deus quer fazer, né? É entender a direção de Deus para as nossas vidas, não só no físico, mas principalmente no espiritual. E nós precisamos da visão de Deus para as nossas vidas, não é? Para a nossa vida individualmente, para a nossa família, para as nossas finanças, mas também precisamos orar e pensar na visão de Deus para a sua igreja. Porque hoje a realidade é que nós somos poucos, né? Que nós temos tudo limitado, porque somos seres humanos, né? E com poucos ainda, tempo limitado, né? Recursos limitados, energia limitada, né? E a gente pode se prender nisso. E a gente poderia até fazer muitas coisas pequenas, talvez, e a gente não ter impacto nenhum. Então é muito melhor a gente saber qual é o foco que Deus quer que a gente tenha, né? E juntar as nossas energias, forças, né? Juntar e direcionar as nossas forças para ter um resultado muito maior. E aí a gente vai descobrir que, embora a gente seja limitado, Deus nunca é, né? E Deus vai prover tudo que a gente precisa para fazer a vontade dEle. Tudo que a gente necessita, seja tempo, seja os recursos, seja as forças, Deus vai prover para nós. Então hoje vamos pensar qual é o foco que Deus quer que a gente tenha para 2023, né? Como comunidade. Como nós podemos fazer parte dessa direção como um corpo. E muito mais, na segunda parte desse estudo, quero que a gente possa sonhar junto. Então tem um exercício preparado para vocês, um exercício dos sonhos, para que a gente se permita a sonhar novamente. Isso para a nossa vida individual, mas também para a igreja. E descobrir mesmo o que Deus tem para nós como igreja em 2023. Vamos começar então a parte da revisão, né? Olhando um pouco para trás, um certo prestar de contas e depois uma previsão daquilo que está na nossa frente. Se a gente olha para trás, 2022, o que Deus tem feito? O que tem acontecido para a nossa comunidade? E cada um de nós pode olhar para trás e, de certa forma, também olhar nas nossas falhas, né? A gente, às vezes, tem essa tendência. Eu falhei em usar o meu tempo de uma forma melhor, né? Eu não usei o meu tempo da forma adequada, né? Talvez me enrolei com algumas coisas, queria ter feito aquilo, mas não fiz. Talvez troquei as prioridades e acabei vivendo outras coisas do que eu tinha planejado no começo de 2022. Mas, apesar de tudo isso, Deus é fiel, né? E Deus fez maravilhas em nós e através de nós. E, como eu disse, né, esse prestar de contas está até fixado no nosso estatuto. E é importante para a gente ter a transparência, né, das finanças, embora não tenhamos, né, grandes recursos, mas com o pouco que a gente tem, nós queremos ser fiel
porque Deus sempre fala, seja fiel no pouco, eu te colocarei sobre mais, né? O pouco que a gente tem, precisamos ser fiéis. Como vocês sabem, a gente não divulga os nomes, né, de quem oferta, isso é entre você e Deus, isso é o seu relacionamento com Deus, né? A gente sempre coloca a caixinha para fazer um depósito ali, você pode fazer um Pix, no grupo do WhatsApp da igreja tem a chave Pix para você contribuir também. Mas é o que Deus coloca no seu coração, né? É importante a gente olhar para os dízimos e ofertas, né? E os dízimos do Antigo Testamento, 10%, pode ser um valor para começar, pode ser, o Novo Testamento não nos dá, né, um certo valor, uma porcentagem que a gente pode dar. Mas na graça, a gente está livre, né, para dar mais do que 10%, né? A gente está livre para ofertar para Deus o que Ele colocar no nosso coração. É importante esse louvor financeiro, né? Louvar o Senhor com os nossos recursos que Ele tem nos dado. 2 Coríntios 9, versículo 7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quer dizer, se você não consegue dar aquele valor ou alguma coisa com alegria, é melhor não dar. Mas o que Deus colocar no seu coração, então contribui com isso. Não com coerção, né? Não por obrigação, não algo que você fala, tá bom, toma, né? Deus não quer assim. Mas se a gente pode dar com alegria, então dê com alegria, é isso que agrada ao Senhor. Com o entendimento de que tudo vem do Senhor, né? Tudo que a gente tem, Ele nos deu e 100% vem dEle. Uma parte daquilo a gente pode devolver para Ele para mostrar esse reconhecimento. Não, Senhor, eu reconheço que no final tudo veio do Senhor, né? Eu sou grato por isso. Uma pequena parte eu posso, né, incluir no meu orçamento, no começo do mês já separar, eu posso dar para a obra do Senhor. Tivemos também algumas doações, né, no ano passado, e vocês, né, participaram da doação da Páscoa e do Dia das Crianças, para abençoar as crianças, né, são de 60, assim, no máximo 100 crianças que tem lá na creche, na Zona Noroeste, né, o Mundo Novo, e a gente tem tido essa parceria. Essa Páscoa vamos voltar também, né, para abençoar essas crianças, gastando tempo com elas, né, e se for possível, levar alguma doação também. Ainda falando de 2022, fizemos vários evangelismos, não tantos quanto a gente queria, né, mas pelo menos fomos para a rua. E alguns de vocês foram também, fizemos a oração pelas pessoas, né, a campanha com as camisas, divulgamos o estudo bíblico aqui, convidamos as pessoas no bairro, fizemos uma vez na praça, na Vila Belmiro, com as crianças que estavam ali, também foi muito legal. Então saímos das quatro paredes, inclusive algumas vezes fomos para os moradores de rua, né, entregar café, entregar pão, entregar um panfleto evangelístico e assim levamos alívio também. Então, isso que nós fizemos ano passado. Vamos agora olhar 2023 e daqui para frente. Qual é o foco que a gente gostaria de ter? Vamos focar esse ano muito mais nas atividades aqui na escola e ao redor da escola. Como? A comunidade escolar. Todo dia, 2 vezes, né, por dia, tem a saída dos alunos, tem uma fila enorme de pais e o nosso desejo é de alcançar os pais das crianças e das crianças através dos pais, né? Mas tem muita gente que não sabe que existe o trabalho que a gente tem aqui aos domingos, né? Não sabe que existe estudo bíblico aqui na escola onde os filhos deles estudam. E a gente já tem permissão da diretora, né, para convidar as pessoas ali, para entregar um panfleto. A gente vai focar na saída das 5h30 às 17h30 e pegar esses pais ali, conversar e com mais frequência, né, realmente ter um relacionamento com essas pessoas, manter o contato com esses pais. A própria diretora disse que 75% a 80%
das famílias moram por aqui, né? Moram por perto. Não são tantas crianças e famílias que vêm de longe, né? Que vêm de mais distância. Então são pessoas que num domingo também facilmente conseguem chegar aqui e podem participar do estudo bíblico. E todo ano, fora isso, tem novas famílias, né? Por isso, muita gente nem sabe o que está acontecendo aos fins de semanas. Vamos divulgar também mais o trabalho excelente, né, do Ministério Infantil, para que crianças da escola venham a participar. Então, inclusive no banner que a gente vai colocar lá fora novamente, vai ter horário também do Ministério Infantil, né, da classe para os juniores e futuramente, né, outras idades também. Então esse vai ser o nosso foco. Se você tiver tempo, pode se juntar a nós, mas principalmente ora a respeito, né, desse passo que a gente quer dar. Tem dois projetos que estão no papel, né, um sonho que a gente pode orar a respeito também. Possivelmente a gente pode implantar o projeto que se chama Qualidade de Vida, que é um projeto muito legal que já aconteceu aqui anos atrás, através de um casal de missionários dos Estados Unidos, Kevin e Nancy, e eles iam assim para todas as escolas estaduais, municipais, praticamente em toda a Baixada Santista, e apresentando o quê? Qualidade de vida, uma vida saudável, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eles iam de sala em sala. A apresentação é em inglês, com tradução, né? E tem o script, né, que eles deixaram para mim, então alguém que sabe o inglês faz o inglês e a outra pessoa não precisa nem falar inglês porque a tradução já está ali. Mas chama a atenção, né? As crianças ficam curiosas, né? E isso realmente, né, traz uma coisa legal para as crianças, inclusive para aprenderem a língua, né, uma nova língua. Então e quando você chega na parte espiritual, é o evangelho puro, né? Na época que esse casal de missionários fazia, eles faziam até, né, com oração no final, levantar a mão, quem aceitou Jesus, né, é o evangelho puro. Isso de sala em sala, é maravilhoso. Então, possivelmente, temos esse projeto para implantar. Outro é que também já temos a permissão de, aos sábados, usarem o espaço aqui para fazer um tipo de clubinho, né? Talvez nenhum de nós tem todos os sábados para oferecer uma coisa, né? Mas um sábado talvez você possa, dentro da sua área, da sua atividade, oferecer algo. Seja um inglês, seja um esporte, seja uma palestra para as crianças ou para os adultos. Então vamos juntar as nossas forças, né? Não temos planejamento de tempo ainda, mas quem sabe, né, mais para frente a gente pode bolar assim, um clubinho para as crianças que também agrega, né, a comunidade escolar, e a escola também gosta muito disso, fora as pessoas que a gente pode trazer em contato conosco e no final com Jesus, né? Então são ideias, são sonhos, né, mas não custa nada sonhar, e a gente já vai falar sobre os sonhos. Mas outra coisa que é muito legal que já está acontecendo é a reunião das mulheres, né? Já aconteceu a primeira, vai ter o encontro agora sábado e vai ter outros encontros esportivos também, né? A Andressa já falou trilha e outros momentos, mais outros momentos também em comunhão, comendo, né, na palavra, que é gostoso também. Sexta-feira também tivemos o primeiro encontro dos homens. E já estamos planejando também os próximos meses, uma noite de testemunho, né, para a gente realmente conhecer o que Deus fez na sua vida, né? Nós encorajar como o ferro afia o ferro. Essas são algumas ideias, projetos, vamos estar em oração por isso. Agora, em segundo lugar, sonho. Qual um sonho? Você deve ter sonhos para a sua vida. Talvez, mais ou menos, né? Talvez você já tenha tido mais sonhos na sua vida. Eu falei que sonhar não custa nada, mas às vezes custa, né? Às vezes é difícil, porque nós estamos vivendo tempos difíceis.
Às vezes são alguns obstáculos, circunstâncias adversas que acabam apagando os nossos sonhos. Dificuldades vêm e a gente fala, descarta isso, descarta aquilo. Às vezes nem é grande obstáculo, mas na nossa cabeça é tão grande que logo a gente fala, não dá. Esse sonho não vai se realizar, por quê? Porque não tem dinheiro, porque tem poucas pessoas, porque eu não consigo sozinho, porque eu não tenho as habilidades para fazer isso. E a gente coloca um monte de empecilho no meio, e realmente talvez sejam, e você fala, não, esse sonho não vai se realizar. Eu vou nem tentar de novo, porque já tem dado errado tantas vezes, deixa para lá. E o perigo para cada um de nós é o quê? Se tornar cínico, indiferente. E até falar para as pessoas que ainda estão sonhando, tá bom, é um sonhador, daqui a pouco você vai ver, logo você vai ver, não vai dar certo, A gente que já é mais experiente, olha aí, já não deu certo tantas vezes, que bom que você é jovem, vai sonhando, mas provavelmente não vai dar certo, E a gente pode cair numa negatividade assim. Mas precisamos nós perguntar para nós mesmos, quando a gente parou de sonhar? Quando você parou de sonhar para si mesmo? Por que você parou de sonhar? O que aconteceu na sua vida para você dar um basta, para você descartar certos sonhos que você já teve, ou dar a possibilidade para novos sonhos nascerem? E a gente vai se perguntar o que nos impede hoje de sonhar novamente. O que está nos impedindo para dar uma chance, para abrir uma possibilidade de sonhar novamente. Um grande problema que a gente tem é que o foco está muito em nós mesmos. A gente fala, eu não consigo, eu não posso, Mas se a gente tem um Deus que criou os céus e a terra, que é Senhor sobre tudo, nada é impossível para Ele. E como a Bíblia diz, nada é impossível para aquele que crê. E o versículo do sonho que a gente pode assim colocar acima desse estudo é em Efésios 3:20, que fala: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, Então, aquele que pode fazer infinitamente mais. Esse abre uma grande possibilidade para qualquer tipo de sonho. Nós podemos sonhar, pedir, imaginar, pensar, porque Ele tem poder infinito, que inclusive atua em nós. São sonhos que são para nós mesmos, para nós como pessoa individual, como família, mas como igreja também. Podemos sonhar por causa de Deus. E sonhar, se você já praticou isso, não, eu vou sonhar novamente. Vamos colocar algumas coisas no papel. Isso traz esperança, Isso faz nos sentirmos leves e livres, Não é à toa que a geração, de jovens sempre tem uma leveza, Porque sonham com a vida que está para frente. Mas a gente ainda também tem talvez várias décadas ou muitos anos para frente em que a gente pode sonhar, porque Deus ainda pode fazer muitas coisas. Sonhar nos dá alegria e ânimo para o futuro, porque traz um senso de propósito de volta para a nossa vida. Traz objetivos que a gente fala, não, eu ainda quero alcançar isso, Ainda tem mais para eu viver. Tem sonhos que Deus coloca no meu coração e eu quero que essas aconteçam. Não sei como, mas se Deus está comigo, vai ter um caminho. Então vamos fazer o primeiro exercício mental, Vamos imaginar que não tem obstáculo. Vamos imaginar que não tem nada que impeça nesse momento de você sonhar e talvez esses sonhos até se realizarem. Que nada que possa impedir esse sonho de acontecer.
ou na sua cabeça, ou realmente algo real, que de fato é um obstáculo. Então, tenta desconsiderar ou esquecer qualquer coisa que nesse momento possa impedir o seu sonho. E permita-se a sonhar novamente. Né? Te dê a permissão na sua cabeça, na sua mente, e abre essa possibilidade na sua mente: eu vou sonhar novamente. Eu vou começar a sonhar com Deus. Seria mais ou menos assim se Deus falasse: peça o que quiser, eu vou te dar. E isso já aconteceu, né? Na Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 3, a gente lê sobre Salomão. Se quiserem abrir lá em 1 Reis, capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 5. Para Salomão, terceiro rei de Israel, né, filho de Davi, foi um sonho literal. Foi realmente de noite, né, que ele sonhou e Deus falou com ele. E nós lemos no versículo 5 de 1 Reis 3, que foi em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite. Ele disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Pensa nas possibilidades, né? Esqueça o que está impedindo esse sonho de acontecer, o seu desejo de acontecer hoje. Peça, é só isso. Não me dá uma lista das coisas que não vai acontecer por causa disso. Não, peça-me. E qual foi o sonho, o desejo de Salomão? Vamos ver nos versículos 9 e 10. Ele fala: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? E o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Então Deus deu para ele o que ele tanto desejou: sabedoria. E quem sabe, quem leu a história de Salomão, foi um homem, né, mais sábio daquela época, né, tirando Jesus, claro, né, como homem também. Ele foi ali a pessoa que Deus mais abençoou com discernimento, com sabedoria, e através disso alcançou, né, várias nações e pessoas ali. E Deus disse nos versículos de 11 a 13, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então Deus fala: eu gostei do que você pediu, eu vou te dar o que você pediu e ainda vou te dar o que você não pediu, né? Riquezas, e realmente era um reino muito rico, e fama, né? As pessoas vieram de longe para conhecer Salomão e ver o que Deus estava fazendo naquela nação. Será que nós faríamos um pedido semelhante? Qual seria o seu pedido? O que você pediria? Isso volta para o nosso exercício do sonho, né? Peça-me o que quiser e eu lhe darei. O que seria o seu pedido hoje? Alguns falariam: quero ganhar na loteria, né? Dinheiro já resolveria tudo, né? Outros pensam: tenho essa situação de saúde. Tirando isso, eu já estaria feliz, né? Será que a gente também só pensa nas nossas necessidades e nas nossas dificuldades? Interessante que Salomão não fez isso, né? Vê o que ele não pediu. A gente leu nesses versículos 11 a 13 ali. O que ele não pediu foi pela sua saúde. Ele não pediu vida longa. Ele não pediu para a sua vida financeira, né? Não pediu riquezas. Ele não pediu o livramento de todas as dificuldades. Tira tudo, Senhor, me dá uma vida despreocupada. Não pediu a morte dos inimigos. Mas ele pediu em favor do povo de Deus, na verdade, né? Porque nos versículos de 9 a 10 a gente viu
Ele falou, por causa do teu grande povo. Me dá um coração com discernimento para que eu, nessa posição que eu tenho, possa guiar o teu povo. Então ele estava pensando no melhor para o povo de Deus, no melhor para os irmãos, no melhor para a igreja. Isso agradou o Senhor. Ele olhou além da sua própria vida, ele olhou além das suas próprias necessidades e dificuldades. E fazendo isso, Deus falou, eu vou cuidar do resto que você também precisa, né? Mais ou menos, busque em primeiro lugar o meu reino e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu sei das suas necessidades, das suas dificuldades, mas em primeiro lugar busca a mim. E se disponibiliza também para ser uma bênção para o meu povo. Então, qual é o sonho que você tem para a sua vida? Que é totalmente legítimo. Devemos ter sonhos para a nossa vida, para a nossa família. É ótimo, porque Deus tem sonhos e planos, né, para nós e a nossa vida familiar também. Mas vamos dar um passo além e falar qual é o sonho que eu tenho para essa comunidade, para a igreja, para o povo de Deus. Como você imagina a comunidade da qual você faz parte? O que você gostaria de ver? O que você já consegue ver pelos olhos da fé? O que pode ser em relação a si mesmo, né? Em relação à sua família, talvez os filhos que vêm e as pessoas de fora, talvez amigos que você tem e você gostaria de ver aqui conosco, né? Ou familiares, mas não tem vindo ainda. Então vamos fazer agora 2 tipos de exercício no papel. Não precisa ser artista, mas vamos tentar fazer algo visual, tá? Primeiro a gente tem o que é, e depois a gente vai pensar em o que pode ser. A gente precisa começar em algum lugar, né? Hoje nós estamos aqui, né? Nesse dia, 2023, nós estamos aqui, nós somos a igreja do Senhor aqui nesse lugar. Como está a igreja hoje? Qual é o lugar de onde a gente vai partir com os nossos sonhos? Então, vamos tentar colocar isso no papel. Como está a igreja hoje? Se você pudesse colocar, né, os seus dedos na veia da igreja, como está a vida da igreja nesse momento? O que você tem vivido, o que você tem visto, tem participado? Vamos fazer uma avaliação da vida da igreja, a situação atual, da qual a gente quer sonhar, né? Vamos pensar um tipo de engrenagem, né? Quais as pessoas, ministérios, coisas que estão acontecendo que fazem a igreja funcionar. Desde trazer alguém que não conhece Jesus, para inserir essa pessoa na igreja, para, né, discipular essa pessoa, conhecer Jesus, crescer na fé. Como isso está acontecendo no seu haver, né? Como a gente está fazendo isso? Como a igreja está funcionando? Pode ser, né? A partir de agora, então, vamos sonhar o que a igreja pode ser. E o que você sempre sonhou para a sua igreja, né? Cada um tem alguma coisa que espera, que gostaria de ver, né? Que já experimentou em algum lugar e fala, não, para mim, para minha família, né? Para os meus filhos, eu gostaria que a igreja fosse assim. E isso tem a ver com sonhos, né? E o meu encorajamento é que a gente tenha sonhos grandes, né? Sonhos grandes porque Deus sonha grande. Sonhos grandes também fazem algo conosco, né? Não apenas o líder, mas cada pessoa que faz parte da igreja. Se você sonha grande, você pensa diferente, você age diferente. As pessoas ao redor percebem isso e acaba atraindo pessoas de fé, né? Que gostariam também de entrar num sonho assim, de tomar passos de fé, né, de participar da obra de Deus e algo que realmente inspira outras pessoas. E principalmente sonhos grandes nos fazem depender de Deus, né? Porque a gente percebe, é tão grande que eu não consigo, né? Se os nossos sonhos, se a gente consegue resolver tudo sozinho, para que Deus, né? A gente não precisa mais de Deus, então, já
conseguimos resolver tudo. É uma empresa, então, mas não é igreja, né? Se o nosso sonho não nos faz depender mais de Deus, a gente precisa sonhar maior, né? Porque o sonho sempre precisa nos levar à dependência de Deus. Claro que tem várias coisas que podem matar o nosso sonho, né? Muita negatividade, muito medo, dúvidas, né, que a gente tem, individualidade também, eu só penso no meu, né? Procrastinação, e as coisas não vão acontecendo, né? O sonho não vai se realizar. Mas eu quero ler mais uma vez o versículo do sonho e do grande sonho, né? Efésios 3:20, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Para isso a gente pode ter um grande sonho, porque Deus faz infinitamente mais. E Deus tem sonhos. Vamos terminar com esse pensamento. Deus tem sonhos. Deus já teve grandes sonhos e continua tendo sonhos. Deus teve o sonho de criar a humanidade, né? A sua imagem, e para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. Jesus tem um sonho, né? E teve o sonho de, né, escolher esses 12 homens, fazer a sua grande obra, mas fazer pescadores de homens, né? E ainda falou em Atos 1:8 que esses homens receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aí veio Paulo, o grande missionário, que também teve um sonho. A gente ainda vai chegar lá em Romanos 15, ali fala: assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Esse era o sonho dele, onde ninguém conhecia Cristo. E depois ele ia para a Espanha, né? Tinha planos para isso. E Deus ainda vai realizar o seu grande sonho, né, no fim dos tempos. Em Efésios 1:9 e 10, nós lemos que o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus ainda nós vamos chegar nesse momento em que Ele vai unir em Cristo todas as coisas, em que o sonho vai se realizar, que eu e você estaremos com Ele para todo sempre, em que uma grande multidão de toda língua, tribo, né, povo, nação estará diante do trono adorando o Senhor. Então nós precisamos sonhar os sonhos de Deus, porque eles vão se realizar. A palavra nos garante, e o seu poder infinito por trás apoia isso, né? Garante que isso vai acontecer de fato. Então agora nesse último exercício, né, partindo do que a gente já fez, vamos tentar colocar no papel qual é o sonho que você tem para a igreja, né? E quais os sonhos que Deus tem, que você sente Deus tem para a igreja, de alcançar o mundo para Cristo, a partir daqui, a partir desse Jerusalém, né? Desse lugar que Deus nos deu, a partir desse bairro, né? Dessa cidade. O que a gente sonha sobre essa igreja? Quais os passos que a gente precisa colocar nesse sonho? Quais as coisas que a gente precisa continuar ou parar de fazer? Quais as coisas que a gente precisa começar ou talvez mudar? Então vamos pensar nisso agora e terminar essa atividade aqui, tá bom? E aí vamos juntar os sonhos e colocar isso em oração. Amém?